Amém. Boa noite, igreja. Paz. Tudo bem com vocês? O pastor falava aqui sobre fome, sobre sede. E eu me lembro quando esteve por aqui o pastor Drummond. Saudade de quando ele esteve por aqui, saudade dele, né? Pastor Drummond, lembro quando ele chegou, ele falava sobre um dia que ele esteve aqui. Contou um pouco da história dele, da família grande que ele era. E ele falou sobre quando estava à mesa, o que acontecia à mesa. E como a mãe servia o prato. E servia o prato na medida da fome de cada um. O Senhor quer e vai servir a mesa hoje na medida da sua fome. E eu quero te instigar a gerar no seu coração uma expectativa, ter fome do que Deus fará nesta noite, nesse lugar. Amém? Comece a gerar no seu coração, não por mim, não por quem está aqui, é apesar de mim, mas a expectativa do seu coração, e é importante que você gere no seu coração essa expectativa do que Deus fará nesse lugar, do que Deus falará ao seu coração, porque o que Ele tem hoje, essa noite, é especial para mim e para você. Amém? Mas antes, nós estamos aqui falando sobre uma série de mensagens a respeito sobre conhecer Deus. Como disse o nosso pastor, nós estamos com esse propósito aqui e estamos seguindo com essa série de mensagens, apresentando características de Deus, apresentando os atributos, quem Ele é, como Ele se apresenta para nós. E é nesse direcionamento que eu sigo aqui hoje, no direcionamento dessa série de palavras. Mas antes, nós vamos orar. Antes nós vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo. Nós vamos orar pedindo que o Senhor traga para esse lugar a revelação da sua palavra. Nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, tire escamas dos nossos olhos e que nos transforme nesse lugar. Amém? Mas eu queria lhe lançar um desafio para você que está aí. Eu quero te desafiar a dirigir esta oração. É para você mesmo que está aí sentado. Alguém que se levante, onde você estiver, eu vou levar o microfone para você. E você vai dirigir esta oração para mim, para nós que estamos aqui, para que, como eu disse aqui, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Ele é para você mesmo, o seu coração já está acelerando, não se preocupe. Ele vai levantar, não são 10, é um só que vai se levantar para dirigir esta oração. Nós vamos ficar aqui a noite toda aguardando, homem ou mulher, você que é membro dessa igreja, o Senhor está te chamando para que você se levante e que erga sua mão ou se levante para poder dirigir esta oração. Não vi nenhuma mão? Não vi ninguém? Amém, William? Quem? O Luiz? Quem levantou primeiro? Vem, Luiz. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, com corações abertos, ó Pai, desejosos para ouvir a Tua palavra, ó Pai, para Te conhecer, ó Pai, para corresponder àquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pedimos para que o Teu Espírito Santo dirija esse momento, ó Pai, que nos leve, ó Pai, a um lugar de compreensão, ó Pai, de Ti, onde a nossa adoração, ó Pai, ela alcança outro nível, ó Pai. Ela louva e te bendiz, ó Pai, por aquilo que o Senhor é no meio de nós, ó Pai. Então pedimos para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, conduza a palavra, ó Pai, conduza a vida do Teu servo, ó Pai, dê intrepidez, ó Pai, ousadia, ó Pai, autoridade, ó Pai, para ministrar, ó Pai, para trazer a Tua igreja, ó Pai, o Teu povo, a Tua palavra, ó Pai. Nós nos colocamos totalmente desejosos, ó Pai, submissos à Tua vontade. E pedimos, ó Pai, fale no meio de nós. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém.
Amém. Obrigado, Luiz. Esse é o nosso Deus. Aplauda Jesus, porque Ele levanta pessoas no meio da sua igreja para fazer a diferença. Ele levanta pessoas e Ele quer usar a mim e a você para fazer a diferença onde nós estamos. Mas seguindo então este propósito nosso, que é falar sobre o nosso Deus, hoje nós vamos falar de um Deus que é graça envolvente. Esse é o tema da palavra de hoje. Deus que é então graça envolvente nas nossas vidas. E para falar desse tema de Deus que é graça envolvente, nós vamos começar lendo 2 de Pedro, o capítulo 1, versículo 4. Eu estou lendo aqui, eu trouxe para você. Está dando para ler? Tá, né? Na NVT, e a palavra diz o seguinte: e, por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos maus desejos humanos. Ele nos deu. O apóstolo Pedro, quando escreve esta carta, fala destas promessas. Promessas que o Senhor nos deu e que nos permite, então, por intermédio delas, participar da natureza divina, de quem Deus é. Promessas que o Senhor nos deu e que em nós faz nascer em nós a natureza de Deus. Eu vou para um segundo texto, que é o texto de 1 Coríntios 2, 11 e 12. E agora o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, também na mesma direção, nos orienta. Pois, quem dentre os homens conhecem as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Aleluia. Para quê? Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Graça. Debaixo da direção e da luz desses dois textos, um do apóstolo Pedro e outro do apóstolo Paulo, é que nós vamos conversar um pouco esta noite. Debaixo da direção desses dois textos, na luz desses dois textos, é que nós vamos falar desta graça, desse Deus que é graça envolvente. Do Deus que fez promessa, que nos deu a sua promessa, que nos deu a sua natureza divina. O apóstolo Paulo vai nos explicando que o espírito do homem é que conhece as coisas do homem, o pensamento do homem, mas o Espírito de Deus, este Espírito de Deus, esse que nos direciona, é esse que nos leva a conhecer as coisas de Deus, e é por intermédio do conhecimento das coisas de Deus, é que nós vamos recebendo esta natureza divina. Conhecer Deus e conhecer as coisas de Deus faz com que o nosso espírito, eu e você temos um espírito, amém? O nosso espírito, na medida em que ele se deixa envolver pelo Espírito de Deus, nos leva a entender e a compreender o que Deus tem nos dado. E esta compreensão do que Deus tem nos dado, nos faz
receber a promessa da natureza divina. A ação do Espírito de Deus no nosso espírito, levando a compreensão de quem Ele é, leva-nos a um processo, leva-nos a uma condição progressiva de receber a natureza divina. Queridos, Deus nos coloca esta condição, promessa dEle e a graça dEle que nos envolve e nos leva então a cada vez mais, quanto mais eu vou conhecendo, mais eu vou recebendo dEle, quanto mais eu conheço, mais o meu espírito compreende e recebe, e é então cheio dessa natureza, e eu começo a participar desse processo maravilhoso que é estar recebendo em mim, vivendo debaixo da direção da natureza divina. Quando olho uma palavra dessa, ensinamentos como esse, eu fico pensando, meu Deus, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver debaixo das marcas desta promessa da natureza divina em mim. Eu quero ter uma vida então marcada por essas promessas. Eu quero ter uma vida cheia desse Espírito que me leva a viver esta promessa de ter em mim a natureza divina. E aí surgem, para mim, pelo menos duas perguntas. E essa palavra nasceu num devocional, num dia de um devocional, há um bom tempo. E eu sabia que um dia eu ia compartilhar com a minha família, com a minha igreja, esta palavra, o que Deus falou ao meu coração. E já faz um tempo, mas Ele foi gerando isso dentro de mim. Mas logo quando isso veio ao meu coração, a primeira pergunta, e eu imagino que também seja ao seu coração: quais as marcas do Espírito da promessa? Quais são essas marcas? Que marcas, que sinais Ele deixa na minha vida? E depois, e nós pretendemos responder essa pergunta aqui hoje, quero compartilhar o que já foi falado ao meu coração, e a segunda pergunta é, então, depois de entender quais são essas marcas, como? É como ter uma vida marcada pelo Espírito. Você quer ter uma vida marcada pelo Espírito? Você quer ter uma vida marcada com sinais do Espírito Santo de Deus? Quer ter uma vida onde você está, há sinais das marcas da promessa sobre você? Eu quero, eu desejo ardentemente minha vida tem sido direcionada, moldada por essa expectativa, ou por esse desejo de ver as marcas da promessa na minha vida, na minha família, onde eu estiver, no meu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo. Imagino eu que todas as pessoas que tenham acesso desta verdade, desejam que essas marcas na sua vida, sinais, por onde você anda, as pessoas ao seu redor vão vendo os sinais da divindade, da natureza divina em você. Mas há uma questão: por quê? O que nos limita? Antes de falarmos quais são essas marcas, eu quero passar rapidamente para poder falar um pouco do que nos limita a ter estas marcas da promessa da natureza divina em nós. Quais são os limitadores? Quais são as barreiras? Para mim é muito claro que o envolvimento com aquilo que nós conhecemos como uma cultura do mundo, junto com o desconhecimento do que é estar debaixo dessa natureza divina, do que é viver moldado, marcado pelo Espírito. As duas condições, o envolvimento, deixar a cultura do mundo adentrar em nós e nos direcionar.
Do mesmo jeito que a influência dessa cultura me limita, ela só vai limitar, só será uma barreira na medida em que eu não conheço o que é e como é estar debaixo dessa natureza divina marcada pelo Espírito. Queridos, eu nasci numa família de 12 irmãos, eu contei isso para vocês já, e eu nasci imagine uma família de 12 irmãos, a coisa lá era um pouco tumultuada. Meus pais nos ensinaram da maneira que era possível ensinar. Mas nasci numa fazenda, uma vida muito solta. Quem viveu em fazenda sabe que os meninos saem de manhã e só voltam à noite. Depois sabe-se lá de que maneira voltam. Todo sujo. Sabe-se lá por onde passou. Sabe-se lá o que viveu. E eu, muito menino, já me envolvi muito cedo com o pessoal que trabalhava por lá, as pessoas mais velhas, os peões da fazenda. Eu queria estar por lá, eu queria ir para os rios, eu queria pegar boi lá, eu já fiz isso, alguns duvidam, mas eu já fiz isso. Queria estar lá, junto com os bois, de madrugada para tirar leite. Eu me envolvi com toda aquela rotina que se tinha com as pessoas mais velhas. E muito cedo eu fui apresentado à pornografia. Muito cedo. Menino. Pornografia pesada, aquilo foi me apresentado, a rotina que era daquelas pessoas mais velhas que estavam lá, me levaram para este lugar e eu muito cedo fui apresentado a isso. Muito cedo me ensinaram a ligar a alegria, festa, a bebida alcoólica. Essa cultura de que só tinha alegria, só tinha festa, se tinha bebida, é esse meio em que eu vivi. Muito cedo eu fui apresentado, já na pré-adolescência, a frequentar lugares, festas, onde eu não deveria estar, nenhum adulto deveria estar. Todo esse entendimento, porque era esse o ambiente que se vivia, é assim em que as pessoas entendiam que era a vida, a cultura que se vivia naquele lugar era dessa maneira. Graças a Deus pelos meus pais que me ensinaram a ter temor de Deus, me ensinaram que existia um Deus, me ensinaram me levaram de acordo com a luz em que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, me falavam sobre Deus, me levaram para a igreja, me levaram para fazer catecismo, primeira comunhão, crisma, e que existia também em mim este temor, um conhecimento ainda superficial, mas existia já um temor. Mas esse envolvimento muito cedo com essa condição, com essa cultura daquele mundo, criou em mim, na minha cabeça, já naquela época, uma condição de entender, de achar que aquilo era vida. O envolvimento com a cultura do mundo me fez acreditar que aquilo era realidade. Eu cheguei e eu pensava, o que eu queria fazer era aprender a capinar, e eu cheguei a aprender, porque eu pensava o seguinte, pensava que eu, para não passar fome, tinha que ter uma profissão, e a profissão que eu queria era capinar. Pensamento de escassez. E nessa condição, influenciado por essa cultura, de um lado eu via os meus pais me direcionando sobre Deus, falar com Deus. Eu me lembro de um dia, um conflito dentro de mim, e dizia, mas eu não quero, é vergonhoso dizer isso, mas eu um dia me lembro de ter pensado sobre isso, não, eu não quero ir para o céu, porque é isso que falavam para a gente, você vai para o céu, você precisa ir para o céu, né? Eu não quero ir para o céu, lá não tem nada do que eu gosto, lá não tem nada do que é bom, lá não tem nada do que eu vivo aqui, que isso é bom, o envolvimento com a cultura daquele lugar, ou do mundo. Gente, eu sou apaixonado pelo tempo que vivi lá, tenho marcas muito deliciosas, mas a verdade é que ser introduzido naquele ambiente, daquelas pessoas mais velhas, e que tinham um pensamento de mundo, gerou marcas,
e me fez estar nessa situação, dúvidas, e não querer ir para o céu, porque era o pensamento daquele menino, daquele pré-adolescente naquele momento. A cultura do mundo nos aprisiona, nos amarra, e associado ao desconhecimento que eu tinha do que era estar na presença de Deus. Mas graças a Deus pela semente que foi plantada ao meu coração pelos meus pais, que falavam de Deus, que falavam deste Deus vivo. Um dia, Deus levantou um sacerdote lá no lugar onde eu estava, um sacerdote católico. Ele esteve lá, ele colocou nas minhas mãos uma coleção de livros e uma Bíblia e disse: Paulo, aqui você tem tudo para vencer na vida: o conhecimento e a fé. E a partir daquele momento, aquela semente que tinha sido colocada pelos meus pais foi germinando no meu coração, e aquela dúvida foi morrendo, e eu fui desejando mais deixar aquela vida. Eu desejei deixar a profissão que eu tinha sonhado, planejado, que era capinar. Então o conhecimento, o desejo de estudar, de sair daquele lugar, de me levar a uma condição em que eu pudesse ter uma profissão, de fazer um estudo, de fazer uma faculdade, aquele espírito de escassez foi saindo de dentro de mim, na medida em que eu era direcionado para aquilo que Deus queria para a minha vida. Pela graça de Deus, um dia eu encontrei uma moça muito linda, loira, de olhos azuis, que eu achava que era azul, e depois eu descobri que era verde, que o Senhor usou para me resgatar, para me redimir. O sangue de Jesus me lavou, me redimiu, me trouxe aos pés da cruz, e eu fui resgatado pelo Senhor. E aquele pensamento que me aprisionava, não me aprisionava mais. Eu fui livre pelo sangue de Jesus. Então, aquilo que me limitava não limitou mais, porque o sangue de Jesus me restaurou, Ele me redimiu, Ele me colocou numa condição de, conhecendo Deus, de deixar aquela influência do mundo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Se Ele fez comigo, Ele quer fazer novas todas as coisas. Não importa o quanto a influência do mundo um dia já entrou na sua vida, o quanto essa cultura de mundo já entrou na sua vida, assim como Ele em mim me tirou daquele lugar e usou pessoas que eu nem imaginava para tirar, por intermédio do desejo de conhecer. Eu queria sair daquela vida, eu queria era fazer uma faculdade, usou essa estratégia para me tirar sob essa influência e para tirar daquele pensamento de escassez. Meu querido, minha querida, se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com você. Colocar desejos, sonhos. Ele vai usar pessoas para te levar a um lugar mais profundo. E é esta graça, a graça que me envolveu, é esta graça envolvente que me fez tirar daquele lugar. Porque é isso que Deus quer. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Mas isso só vai acontecer na medida em que eu e você conhecemos mais o Senhor. Ele quer nos tirar deste lugar. Esse lugar que é um lugar que nos aprisiona. Um lugar que é o lugar do desconhecimento, da distância de Deus. Esse lugar onde a humanidade está sob a influência da cultura do mundo, não é um lugar em que Deus fez para mim e para você. Esse lugar não é um lugar onde o Senhor projetou para mim e para você. Esse lugar é um lugar debaixo dessa influência do mundo, é um lugar de morte eterna. Pode colocar, tem um slide que fala um pouquinho para você sobre isso, eu vou passar rapidamente. Renato, vem me ajudar aqui, vem cá. A graça envolvente fica aqui nesse cantinho. Essa graça quer nos tirar desse lugar. Essa graça quer nos tirar desse lugar da influência da humanidade. Esse lugar não é para mim e para você. Esse lugar que é um lugar de morte eterna.
Esse lugar, sob a influência da cultura do mundo, é um lugar onde nós vivemos, então, sem a nossa identidade, com a identidade distorcida de quem nós somos, do que Deus quer para nós. É um lugar onde nós somos aprisionados pelo pecado. O lugar sob a influência do mundo é um lugar de prisão. O lugar onde nós vivemos com a nossa alma absolutamente doída. Este é o lugar que o Senhor não quer para mim e para você. O lugar dessa influência, dessa cultura do mundo, é um lugar de avareza, é um lugar de orgulho, é um lugar onde nós temos uma vida medíocre, uma vida que nós vamos nos satisfazendo com alegria circunstancial, onde se as coisas vão bem, eu estou feliz, se as coisas não vão bem, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais estar com os irmãos, eu dependo da aprovação das pessoas. É um lugar onde eu não quero contribuir, se alguém lança algum auxílio para alguém, isso não é para mim. É um lugar onde nós não desejamos, um lugar onde nós somos orgulhosos. Eu não preciso mais conhecimento. Não, esse irmãozinho não pode falar comigo, ele não tem nada de Deus para falar comigo, eu já sei. Esse é o lugar. William, me ajuda aqui, por favor. Fica ali com o Renato, segura na mão dele. Não. Queridos, mas o nosso Deus, Ele quer que vivamos sob as marcas da promessa. O nosso Deus, o apóstolo Paulo, salvo engano, fala em Colossenses, que o nosso Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso que Ele quer fazer com você. William, você pode pegar na mão do Renato e vir para cá, aos poucos. É esta ação de Deus, é isso que Ele quer fazer comigo e com você, uma vida eterna, em abundância, sem escassez. Ele quer trazer comigo, Ele quer nos transportar, é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ter uma identidade de filho amado, esse é o lugar, para mim e para você. A identidade de filho, restaurada, que não precisa da aprovação das pessoas onde nós estamos. Deus quer nos trazer para esse lugar, onde algemas são quebradas, onde as cadeias são despedaçadas, onde eu tenho unção e o poder de Deus para viver livre dos vícios e do pecado. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Deus tem para nós esse lugar, uma vida vivendo debaixo do sobrenatural de Deus. Não é uma vida de escassez espiritual, não é uma vida de mediocridade espiritual, onde os dons do Espírito se manifestam na minha e na sua vida. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você, debaixo da direção do Espírito, sob as marcas da promessa. Quais são as marcas da promessa? Vida abundante, identidade de filho, algemas do pecado sendo quebradas, almas sendo curadas, coração generoso, fluindo nos dons do Espírito Santo de Deus. Estas são as marcas da promessa. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos ajudaram. Para a gente ir caminhando para o final, se nós já identificamos o que é que nós não queremos, o que é que Deus faz conosco, quais são as marcas da promessa? A segunda pergunta é como ter essas marcas da promessa de Deus. É como viver marcado pelo Espírito. É como ter uma vida então marcada pelo Espírito. E
para mim, e aquilo que a palavra nos diz, que a única maneira de estar, ser marcado pelo Espírito, é estar e permanecer com intensidade na presença de Deus. Repete comigo: estar e permanecer com intensidade na presença de Deus. Amém? E é isso. Estar e permanecer com intensidade na presença. É na presença de Deus em que nós vamos, que o nosso espírito vai sendo restaurado pelo Espírito de Deus. É na presença, estando lá, porque não é só estar, é estar e permanecer, e sendo intenso lá. Para isso nós vamos precisar aplicar fé. As coisas podem não estar acontecendo, os seus olhos podem não estar vendo, os seus olhos podem, ao seu redor, pode ser que você não esteja vendo aquilo que já está no seu coração, mas nós vamos ter que caminhar em fé. Não importa se a pessoa que está do meu lado não está queimando no espírito, se nós ainda não vivemos aquilo, ou se seus olhos ainda não veem a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito, os dons se manifestando, nós precisamos caminhar em fé. Nós não podemos desistir da metade do caminho, nós precisamos prosseguir. Se aquilo que está no seu coração, se o desejo, se aquilo que você tem orado, se aquilo que é tempo você tem orado, nós precisamos caminhar por fé. Aquilo que Deus tem para nós, as marcas do Espírito, só virão se nós prosseguimos, caminharmos em fé. Além de aplicar fé, nós precisamos estar envolvidos com a comunidade em que nós estamos. Deixa eu falar uma coisa para você. A extensão Ágape está aqui com um propósito. A extensão Ágape existe para que eu e você possamos ter uma vida marcados pelo Espírito. A nossa comunidade, tudo que existe na nossa comunidade, é para te auxiliar a ter uma vida marcada pelo Espírito. As palavras que você ouve aqui aos domingos, eu tenho quase todas anotadas, começa a rodar lá, para ver a direção em que elas têm levado. E essa palavra que é pregada no domingo, depois, na quinta-feira, nós somos chamados para ter um tempo de comunhão ao redor, com poucas pessoas, num pequeno grupo, nas nossas conexões. Para quê? Para compartilhar a palavra que foi pregada, para que você tenha a oportunidade de não ter dúvidas daquilo que foi compartilhado no domingo, é lá na conexão, mas nós precisamos estar lá. Nós precisamos estar lá. Se nós não estivermos, como que as coisas vão acontecer? Mas não é só estar lá fisicamente, estar preparado. O seu líder de conexão não deve pregar a palavra novamente para você lá. Ele vai te auxiliar a extrair de você a verdade da palavra que foi pregada. A extensão Ágape, a nossa igreja, a nossa comunidade, além do pequeno grupo que nós temos lá às quintas-feiras, coloca para mim e para você um grupo ou um discipulado, onde nós temos então um encontro de no máximo 3 pessoas, e temos encontros individuais, alguém para caminhar com você, alguém para te auxiliar na sua caminhada, mas nós precisamos estar lá. Se eu quero ter uma vida marcada pelo Espírito, se eu quero ter uma vida com a natureza divina impregnada em mim, eu preciso tomar uma posição. Da maneira em que o Luiz se levantou no início, da maneira em que lancei um desafio, o Senhor nos desafia a tomar uma posição. Porque se nós tivermos uma vida fazendo as mesmas coisas, nós não teremos resultados diferentes. Um envolvimento com o discipulado, um coração aberto,
Nós temos que estar lá. Há um direcionamento, nós estamos com 50 dias de jejum e oração na igreja. 50 dias. O jejum nos permite ter uma sensibilidade maior do Espírito. Nós temos que estar lá. Nós teremos aqui nesses 50 dias tempo, vigílias. Nós temos 30 minutos antes do culto, um tempo de oração. Que bom foi ver você aqui hoje. Nós teremos 3 vigílias. Nós teremos, na última semana, nós teremos um tempo de oração de manhã, todos os dias. E se você não puder de manhã, não tem problema, teremos à noite. No dia 19, nós teremos 12 horas de oração aqui na igreja. Dê o seu nome, se inscreva para o seu líder, eu quero estar lá. Nós precisamos aplicar fé, mas nós precisamos estar envolvidos na vida da igreja, nos deixando ser instruídos, que o Espírito nos leve a esse lugar. Mas além de aplicar fé, se eu quero ter uma vida marcada pelo Espírito, além de aplicar fé, além de estar envolvido nas coisas da igreja, que a igreja como instrumento quer me levar, eu dependo da graça envolvente pela ação do Espírito. Eu queria te convidar para ficar em pé, porque nós estamos terminando esse momento. Enquanto o Ministério de Louvor vai se achegando aqui, queridos, se nós desejamos ter uma vida marcada pelo Espírito, nós só há um lugar para que estas marcas sejam claras, evidentes na minha vida, é estar e permanecer na presença de Deus com intensidade. Voltando para o texto do apóstolo Paulo, texto inicial, em que nós colocamos lá em 1 Coríntios, de 2:11 a 12, que ele nos diz: pois quem dentre os homens conhecem as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, aleluia. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Graça que nos envolve, graça que nos leva a viver uma vida sobrenatural, graça por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus, graça que nos permite sair da condição de mediocridade, graça que nos leva progressivamente, todos os dias, de glória em glória, a este lugar. E é aqui, debaixo da presença de Deus, permanecendo aqui na presença de Deus, sujeito à ação do Espírito Santo. É aqui, neste lugar, na presença onde o Espírito Santo de Deus vai falando com o nosso espírito, vai transformando aquilo que tudo que era sujo e limpo. O sangue de Jesus nos transforma, nos lava. O sangue de Jesus nos capacita. O Espírito Santo de Deus nos leva a esse lugar. O lugar de fluir. O lugar de fluir nos dons do Espírito Santo de Deus. E esta noite é uma noite marcada para mim e para a sua vida, para que as nossas vidas não sejam mais a mesma, para que o nosso tempo de oração não seja mais o mesmo, para que o fluir do Espírito Santo de Deus na nossa vida não seja mais o mesmo, para que possamos caminhar na direção do Senhor. Eu quero te convidar a
nessa noite, tomar uma posição. A nossa noite, diante do Senhor, tomar uma posição para ter uma vida marcada pelo Espírito, a tomar uma posição para viver marcado por Ele e fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Enquanto o louvor vai tocando, enquanto o Ministério do Louvor vai tocando, eu quero te convidar a começar a falar com Deus, a começar a gerar no seu espírito, a começar a gerar um desejo para viver o sobrenatural de Deus, porque o que o Senhor quer para mim e para a sua vida é ver os dons manifestando da sua vida, é ver cada vez mais as marcas do Espírito em mim e em você. Comece então, conforme o louvor vai tocando, a falar com o Senhor, porque Ele vai transformar a minha e a sua vida, Ele vai nos levar a este lugar, a um lugar de profundidade nele. Comece a falar com Ele, deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Não há influência da cultura do mundo que te aprisione. Não há influência da cultura do mundo que te prenda, porque o que Deus tem para mim e para você do outro lado é muito mais profundo, uma vida sobrenatural. Fale com o Senhor, deixe Ele ministrar o seu coração enquanto o louvor vai tocando. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
amores, queimou todos os outros amores. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estão os teus filhos. Oh Deus, esse, Senhor, é um tempo, Senhor, o tempo de viver, Senhor, mais profundo, marcados pelo teu Espírito, Senhor, a tua igreja, Senhor, os teus filhos que aqui estão, Senhor. Então vem, Espírito Santo de Deus, pegue os teus filhos pelas mãos, pegue os teus filhos pelas mãos, leve, Senhor, a este lugar, o lugar da tua presença, o lugar de cura, o lugar, Senhor, onde vidas são transformadas, Senhor, onde há paixão por ti, Senhor. Oh Deus, rompe todas as barreiras, Senhor, retira toda a frieza espiritual e vem com o teu Espírito, vem com o teu Espírito Santo neste lugar. Leve, Senhor, os teus filhos a um lugar mais profundo. Nenhum amor, nenhuma paixão se sobrepõe a ti, Senhor. Oh Deus, leve para esse lugar, nesta vida abundante, nesta vida contigo, Senhor, marcados pelo Espírito. Oh Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, vem. Eu ainda tenho fome. Vem, gera fome, gera fome, gera fome, gera fome. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Declare isso, abra seus lábios, Ainda tenho declare, declare, declare. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Novos em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos
você que deseja viver o sobrenatural de Deus, para você que tem esta fome, esse desejo de Deus, eu queria te convidar a erguer os seus braços e começar a clamar a Ele, a clamar a Ele, a clamar a Ele pela presença, pela direção do Espírito Santo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, o fogo do Espírito Santo de Deus que vai queimar e vai te levar a este lugar, a um lugar do sobrenatural, a esse lugar do batismo com o Espírito Santo, a esse lugar da manifestação dos dons. Comece a clamar, porque por intermédio da sua vida, Ele transformará lugares, Ele fluirá, pessoas serão curadas, oh Deus, vem, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, reveste do teu poder, comece a clamar a Ele, clame pelo fluir do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a ter uma vida direcionada pelo Espírito, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, onde a sua casa, o lugar onde você está, será impactado pela presença do Espírito Santo, pela unção e o poder dele. Então comece a falar com Ele, abra seus lábios e comece a falar com Ele, o fogo do Espírito, flua sobre esse lugar, restaura, Senhor, nesta noite, restaura dons, restaura, Senhor, vidas que estavam afastadas de Ti, restaura, Senhor, a fome pela Tua presença, oh Deus, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus sobre a Tua igreja, leva a um novo nível, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, nós queremos mais, nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
o mais belo entre milhares e milhares. Queridos, Moisés, quando foi convidado para adentrar na presença de Deus, retirou os seus calçados. Moisés, quando foi convidado para adentrar a presença de Deus, retirou as suas sandálias, num sinal de humilhação, mas os seus pés que caminhavam na direção de Deus, pela presença de Deus. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos, se você quiser tirar os seus sapatos. Se você não quiser, só levante a sua mão direita, num sinal de rendição ao nosso Deus, de rendição ao Deus, porque os seus pés, esses são os pés que te levarão a este lugar, os pés que te levarão e te colocarão, farão com que você permaneça neste lugar, o lugar da presença de Deus, o lugar do fluir do Espírito Santo de Deus, o lugar onde há a manifestação da glória dele. E para nós encerrarmos juntos, então erga as suas mãos, a sua mão direita, e comece a falar com o nosso Deus: Senhor, eu quero, é isto que eu quero estar contigo, eu quero estar debaixo da tua presença, eu quero ser marcado pelo teu Espírito, eu quero que o meu Espírito esteja sujeito ao teu Espírito Santo, e que a tua natureza cresça em mim, e eu quero te conhecer mais e mais, e os meus pés me levarão à tua presença, e os meus pés me levarão ainda mais longe, não se conforme com menos do que a intensidade da presença de Deus, não se conforme com menos do que o fluir do Espírito, não se conforme com a vida distante dos dons do Espírito, não se conforme. O Senhor chama nessa noite inconformados para viverem uma vida sobrenatural. O Senhor chama nessa noite filhos e filhas com identidade restaurada, filhos e filhas que desejam compartilhar da sua vida com outros, que desejam servir, que desejam amar vidas servindo. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, sobre esse lugar do teu Espírito, nos dá, Senhor, um batismo de amor. Oh Deus, derrama do teu Espírito, que nos importemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Oh Deus, nos retira da mediocridade de uma vida egoísta. Oh Espírito Santo de Deus, o que nós desejamos, Senhor, é estar contigo. Oh Deus, aleluia, aleluia, aplauda Jesus. Oh Deus, aleluia, aleluia, amém. Eu quero que você sente um instante. Quero aproveitar esse momento que nós ouvimos essa palavra, e é tudo por Ele e para Ele de fato, a nossa vida. Tudo que nós fazemos é para o louvor da glória do Senhor. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas, e se vocês lembrarem, quiserem também compartilhar, eu quero ouvir, nós queremos ouvir. Mas nós temos sido essa igreja
que quando somos desafiados, nós vestimos a camisa. Quando nós somos desafiados ou instigados a convidar pessoas para virem participar dos nossos momentos, nós temos feito isso. Outro dia eu fiquei tão feliz com uma irmã que nós tivemos o culto de mulheres e ela teve a iniciativa de mandar um convite para muitas pessoas. Alguma veio? Não, mas ela teve a iniciativa de fazer isso. Então, não vou citar nomes no que eu vou falar, mas é o Senhor que deve ser louvado aqui. Mas nós temos pessoas que auxiliam, pessoas que necessitam, a levar na Unesp, a fazer químios. Nós temos aqui a irmã Rita, que está passando por esse processo. E muitos irmãos se disponibilizam. Estou certa, Dani? Além da Dani, né, filha, outros irmãos se disponibilizam a levá-la. É fácil fazer isso, queridos? Mas nós temos irmãos que têm feito isso. Nós temos irmãos que foram lá na casa dela fazer faxina para auxiliar a irmã Rita. Nós temos aqui pessoas que têm doado coisas, provavelmente se privado de algumas coisas em suas casas, mas têm decidido abençoar a vida de um irmão. Você está entendendo? Isso é ser igreja. E é importante falar, porque às vezes não chega nos ouvidos de muitos. Nós temos irmãos que contribuem mensalmente para ajudar o nosso irmão Manuel Mário. E a esposa e família, mensalmente. Querem me ajudar a lembrar? Nós temos irmãos que estão se dispondo a fazer muitas coisas aqui de melhoria nessa estrutura que nós aqui usamos. Como colocar gesso ali, não sei se vocês observaram, pintar a parede, arrumar o nosso jardim, trocaram a porta de lugar lá no salão, vocês viram? Eu achei muito bom. Lavaram esse piso aqui, vocês viram isso também? Tirou muito do encardido que estava. Nós temos irmãos que fielmente contribuem com assistência social, não é, Joelma? Com as roupas quando precisam. Eu sei que tem mais, mas não estou conseguindo, né, vir à memória. Aluguel, recentemente também, né, já ajudamos em farmácia, aluguel de pessoas que precisam colocar em ordem suas finanças. E tem outras coisas, né? Tá lembrando de alguma coisa? William, estão lembrando? Estão lembrando? Tem muitas outras coisas, né? Mas é importante falar. É importante falar para ativar a nossa fé, para ser exemplo para todos nós, uns para os outros. Porque isso é ser igreja do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para isso. Dispomos do nosso tempo, você dispõe do seu tempo. Você conversa, nós temos aqui discipulados, grupos de discipulado, pessoas que instruem, que compartilham a palavra, que investem, né? Pegam parte do seu tempo, investem para abençoar outras pessoas. Esse final de semana tivemos um retiro muito abençoado com adolescentes e jovens. Tivemos irmãos lá ajudando na cozinha, prestando o seu serviço, o seu trabalho. Outros irmãos carregando coisas. E quantas coisas nós ainda temos a citar? E hoje foi um momento um pouquinho
de compartilhar. Somos uma igreja perfeita? Estamos longe disso. Quem somos nós? Somos discípulos que estamos desejosos de sermos como o nosso Mestre Jesus. Esses somos nós, nos esforçando para ser o melhor, um na vida do outro, e que nós prossigamos assim, abençoando um ao outro, com aquilo que o Senhor tem dado a nós, tem confiado a nós. E aquilo que você faz, nós temos ouvido tanto, né, que a sua mão direita não fique sabendo o que a esquerda faz. Isso, queridos, quando a motivação é errada, porque algumas coisas nós precisamos falar, algumas coisas nós precisamos sim compartilhar, para que a fé do nosso irmão seja aumentada, para que a fé, para que isso, essa atitude possa despertar outras pessoas também a serem igreja do Senhor. Amém? E ser igreja do Senhor é ser como esse ministério infantil, que eles deixam aqui, um momento aqui para ir lá ministrar na vida dos nossos filhos. Líderes que investem na vida dos nossos jovens e adolescentes. Ministérios de casais que depositam na vida dos casais. Assistência social que investe tempo em vir aqui, organizar tudo e compartilhar e levar até a casa dos irmãos. Me ajuda a lembrar. Na hora a gente, né? Os irmãos aqui, a gente chega aqui na maioria dos domingos por volta das 5:30. Mas isso nós já estivemos lá em casa tomando banho e para chegar aqui 5:30 nós começamos a nos preparar bem antes. Os anfitriões que abrem suas casas para receber cada um de nós são preciosíssimos. Os líderes que se propõem a fazer o trabalho. Voltando aqui, não é só vir também no domingo, não. É tirar as músicas. A gente não é o melhor grupo, mas nós estamos nos esforçando. Amém? Os cartazes, né, Pri? Lembrei agora. Quantas coisas simples. Mas a igreja do Senhor faz isso acontecer. Amém? Feche seus olhos por um breve instante. Talvez eu não mencionei aqui aquilo que você tem feito. Mas diante do Senhor agora eu oro, para que o Senhor, que é o maior recompensador, faça isso na sua vida de uma forma grandiosa, poderosa, em nome de Jesus. E que você agora também seja grato por todas essas coisas que mencionei e compartilhei aqui, e que possamos prosseguir como igreja viva do Senhor, sempre fazendo como para o Senhor, porque Ele é digno. E assim nós vamos prosseguindo, certos de que Ele está sendo adorado, levantado em adoração por cada um de nós. Amém. Vamos aplaudir o Senhor?